Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Todo Meu Direito aqui pela TV Feira. Hoje nós vamos falar sobre guarda compartilhada, principalmente nesse período de final de ano, nas férias, final de ano batendo a porta. E para conversar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos a especialista, doutora Camila Machado, especialista em Direito de Família. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, ao programa Todo Meu Direito. Prazer recebê-la aqui. Um prazer também, um prazer estar aqui presente para poder passar informação para todos, né? Que eu sempre falo que informação é a chave para a gente desenvolver em qualquer relação que a gente passa no dia a dia. Essa é a verdade. Com certeza. Inicialmente, para a gente abrir o nosso bate-papo aqui, explica, para quem está nos acompanhando, o que é a guarda compartilhada e como é que ela funciona. Vamos lá. Rafa, a prioridade que a gente fala no nosso país é a guarda compartilhada, certo? Quando a gente fala por que a guarda compartilhada ela é fundamental, porque a gente analisa o critério onde o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que o melhor interesse da criança e do adolescente é sempre a prioridade dos processos de família. Então, quando a gente fala de guarda compartilhada, a gente fala de comando conjunto. Como assim comando conjunto, né? Os dois, pais, genitores, são os obrigatoriamente que vão tomar o cuidado, zelar, cuidar, administrar, gerir, guiar, determinar, conceder o desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso em todos os aspectos. Sejam eles, por exemplo, na escolha se o adolescente ele vai fazer uma viagem internacional, se ele vai viajar num momento nacional, se ele vai em algum momento participar de algum passeio escolar, se ele vai mudar de escola, se vai mudar de plano de saúde. Então, regras tradicionais devem ser determinadas através de ambientação conjunta. Então, a guarda, quando a gente chama de guarda, ele não é só o poder de cuidar, ele é o poder de decisão também. Então, a guarda compartilhada quer dizer que ambos os genitores irão decidir sobre a vida do menor. É isso que simplificamente determina. Muitos questionam assim, Rafa, doutora, eu não posso pedir a guarda unilateral? Porque eu não acho que o pai do meu filho ele seja atento o suficiente. Isso não é uma determinação que ele tem que querer. Existem requisitos. No decorrer, eu vou falar um pouquinho sobre a guarda unilateral também, porque existem requisitos em relação à diferença da compartilhada. Essa modalidade, doutora, é adotada atualmente pela Justiça? É a tradicional. A gente fala que é a tradicional porque 90% das determinações judiciais, elas são determinadas pela guarda compartilhada. Quando eu falo isso 90%, não é 90% no ranking que a gente determina por estatística jurídica, mas sim a grande maioria da determinação judicial, ela é pelo modo da guarda compartilhada. Porque a guarda unilateral, ela realmente são questões específicas. Então, existe um motivo para ser guarda unilateral. Caso contrário, o tradicional é que a guarda compartilhada. Então, o poder de comando, de decisão, de desenvolvimento do menor é de ambos os genitores. Doutora Camila, quando ela passou a ser reconhecida na lei brasileira? Na verdade, desde a entrada do Código Civil, que ela foi determinada, que a gente vai ter até tá passando por nova alteração, não sei se você já viu, né, Rafa? A gente está, na verdade, na fase já de escolhas e determinações de novas alterações do Código Civil, porque o nosso Código Civil é antigo, é de 2002, mas então desde o Código Civil já tem determinação da guarda compartilhada, por requisito legal. Antes disso, já existia esse comando, né? Mas não era o mesmo funcionamento, não era o mesmo desenvolvimento que teve com o Código Civil. Quando a gente fala da guarda compartilhada, muitos entendem que, doutora, a guarda compartilhada é só a divisão da residência? Não. Ou seja, pode, por exemplo, o menor ter a residência fixa com a genitora, passar segunda, sexta-feira com a genitora, e o genitor pegar de 15 em 15, retirando o menor na escola, na sexta-feira, no final do expediente escolar, e devolvendo na segunda-feira, no início do expediente escolar, ou no domingo. Mesmo assim, doutora, ela ficando no período reduzido com o genitor e a maior parte com a mãe, é considerada guarda compartilhada? Sim, porque a guarda compartilhada, como eu falo, não é a divisão necessária de dias semanais na casa, e sim a divisão de comandos e determinações sobre o menor. Significa que não é só um genitor que vai determinar, não é só um genitor que vai conceder aquela escolha para que o menor vá andar ali para frente em algum sentido, e sim precisa da autorização do outro genitor quando a guarda é compartilhada. Existe uma diferença, doutora, obviamente, entre guarda compartilhada e guarda alternada? Sim, existe a diferença. Qual é a diferença? Na verdade, a guarda compartilhada e a alternada, ela tem praticamente a mesma função. Só que a gente chama de alternada é porque alterna o direito de visita, o direito de convivência dos menores com o genitor. Então, muitas vezes, por exemplo, vamos supor, um genitor ele reside em outro estado. Como é que eu vou conviver com um genitor onde ele mora em São Paulo e a outra genitora reside na Bahia?
Então, se você levar em consideração, eu vou pegar o menor na sexta-feira e vou devolver para o genitor, para pegar na segunda-feira ele morando em São Paulo, não tem condições, condições inviáveis, tanto de transporte como financeiro. Ah, mas o genitor reside, às vezes, fora do país. Outra situação. Quando a gente enquadra nesse sentido, a justiça normalmente determina como uma guarda alternada. Mas, na verdade, a guarda, ela continua sendo pela convivência conjunta, determinação conjunta, porque é a única que difere para a unilateral de apenas um genitor determinar, que é a unilateral. Só que a convivência, ela é alternada, onde o genitor normalmente escolhe um ano. Exemplo, tem um caso no meu escritório que a gente tinha uma criança que o pai, ele reside e trabalha em São Paulo e a mãe realmente é da Bahia. Aí, nesse caso, a gente escolheu pela guarda alternada para períodos de convivência da menor a cada ano com um dos genitores. Então, no ano par, ela convivia com o genitor em São Paulo, estudava em São Paulo, passava toda a sua vida em São Paulo e fazia o direito de visita com a mãe, que normalmente eram 3 vezes no ano. E no outro ano ímpar, significava que ela ficaria com a mãe, fazia o direito de visita na mesma situação do pai, períodos de férias no meio do ano eram divididas. Então, normalmente a alternada ela é mais utilizada quando os genitores residem muito distante um do outro e necessita da convivência, porque é importante o desenvolvimento do menor que ele tenha convivência e tenha a adaptação com ambos os pais, porque a psicologia sempre fala que um pai não substitui a mãe, nem a mãe substitui o pai. Cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua personalidade única e a sua forma de tratar de forma individual o menor. E a importância do menor conviver com ambos, tanto com o pai quanto a mãe. Né? A mãe, ela mostra mais aquela questão afetiva, a psicologia fala que a mãe ela tem uma característica afetiva, ela traz o carinho, o amor, a sensibilidade. Já o pai, ele traz a segurança, a estabilidade. E é o que forma normalmente o emocional e o cognitivo do menor. Já a mãe, ela transmite a segurança afetiva. Então, tudo isso você vê que um complementa o outro. Então, por isso que a justiça ela vem para amparar nesse aspecto. Então, a guarda alternada normalmente é em questões realmente quando os genitores residem com marcas muito diferentes, né, em estados diferentes. Esses dois termos são muito utilizados, né, doutora, mas podem gerar confusão? Sim, porque muitas vezes o pai pensa, ela está morando aqui, como é que eu vou? É porque é aquela situação. Quando a criança ela está sob a tutela daquele momento, né, na semana com a genitora, muitas vezes, ou com o genitor, muitas vezes a genitora fica dizendo, eu vou levar para a pizzaria. Não, eu vou levar agora para o parquinho. Às vezes você quer ter aquela liberdade, né? Você não tem que estar toda hora comunicando. Aí, às vezes, quando cai numa situação da alternada, por exemplo, aí a convivência, a cultura é diferente, né? Porque quando a gente está convivendo dentro de uma mesma casa, fica mais fácil. Você chega para sua mulher e fala, olha, não, a gente não vai para aquela praia. E a mulher fala, mas eu quero ir. Aí começa a discussão ali, resolve junto e decide se vai ou se não vai. Já quando você está em 2 casas separadas, você tem famílias separadas, você tem estruturas separadas e automaticamente são rotinas, cotidianos, tudo completamente diferente. E aí você vai para aquela situação, a mãe fica sabendo, você levou minha filha para a praia, deixou ela entrar no mar, não botou nem a boia. Aí começa a discussão porque o pai levou a filha para a praia, não botou a boia. Então, assim, são coisas que falam, mas eu tenho uma guarda compartilhada, eu tenho o meu dever de estar lá guardando e mandando a mensagem. Aí começa aquela confusão muitas vezes. Então, assim, tem pais que têm a maturidade, né? Que sabe lidar com a situação e sabe resolver de forma afetiva, mas tem uns que não. Que às vezes gera complexidade, gera situação. Mas para a gente reverter uma guarda de uma alternada para uma compartilhada, para retirar essa modalidade de guarda para uma unilateral, ela tem que ter um caráter excepcionalíssimo. Então, apenas a queixa da genitora do genitor não ter usado a boia não é suficiente, a não ser se for comprovado que existiu algum acidente, que teve alguma questão de descuido, aí é diferente. Porque já entra realmente com uma situação de um suposto abandono afetivo, chamado como abandono social, que eu falei até hoje, pela manhã, sobre esse tema. Então, aí é diferente, são questões e questões, né? Mas se forem coisas que não gerou dano, não colocou em risco, mas que foi apenas uma dorzinha de cabeça, alguma coisa do tipo, não é algo que vai gerar uma justificativa para uma reversão de guarda. Doutora, uma pergunta interessante. A criança tem que dividir o tempo entre as 2 casas ou ela tem um lar de preferência? E os pais vão se organizando em torno disso? Olha, a justiça normalmente, ela preza pela estabilidade. Porque criança, ela precisa de estabilidade, ela precisa de rotina. A rotina que a gente fala é acordar num horário, dormir num horário, fazer atividade escolar em um determinado horário, ir com um transporte já fixado, seja o pai, seja a mãe, ter um caminho, um percurso de estabilidade e de agenda.
literalmente. Então, como a justiça ela preza muito por isso, por conta justamente dos entendimentos já pacificados, das análises de perícia psicossocial, identificou a necessidade da estabilidade infantil. Então, normalmente, a justiça, se for por determinação judicial, ela tende a fixar uma residência, deixar aquela residência como de segunda a sexta em período escolar e colocar o genitor ou a genitora, a outra parte no caso, para ter os direitos dos finais de semana. Ou seja, ela tem os momentos da semana que é a estabilidade dela, que é exatamente a fixação de rotina, e o final de semana normalmente é a complementação daqueles momentos de passeio, de lazer, que normalmente ele tende a escolher, às vezes revezando. Mas, Rafa, existem hoje, inclusive quando a gente fala de autismo, né? Quando a gente fala de menores que têm problemas realmente que necessitam de uma atenção maior, que necessitam de um acompanhamento maior. Por exemplo, eu tenho muitos casos de menores com TEA. Quando a gente vai para a questão de especiais, a gente analisa que aquelas crianças, elas precisam, diferente da ausência de estabilidade, ela precisa da manutenção da rotina. Quando a gente fala rotina, a gente fala que aquele menor, por exemplo, para ele é muito mais difícil a separação do pai e da mãe do que do menor que não tem nada, que é um menor que não tem nenhuma dificuldade. Porque para ele a necessidade de segurança é do papai e da mamãe conjunto, pelaquela convivência. Se for um caso de um menor que sempre teve um desenvolvimento conjunto, né? Aquele menor que, ou seja, cresceu, nasceu num lar onde os pais eram casados e depois veio se separar. Aí, em questões como essa, a gente sempre adapta a manutenção da igualdade antes do período da separação. Quando eu falo isso é o quê? A gente escala a semana que seja de forma dividida de fato. Exemplo, quem é que levava antes para a escola, antes de se separar? Era papai que levava. Quem buscava na escola antes de separar? Antes da separação, era a mamãe. Pronto, a gente mantém essa mesma rotina. Pai leva, mãe pega, do mesmo jeito que era antes da convivência. Com quem a criança almoçava? Almoçava com a mãe, mantém a rotina do almoço com a mãe. Com quem a criança tomava café? Tomava café com o pai, mantém a rotina do pai. Só tem uma coisa que vai dificultar, é a questão de distância. Exemplo, às vezes o pai trabalha, não tem como, às vezes a distância da casa do pai e da mãe dificulta um pouco esse percurso. Mas se tiver a possibilidade de manter a igualdade, aí normalmente a gente solicita pelo meio judicial, certo? E os juízes já estão decidindo nesse aspecto, que seja mantida realmente as mesmas características equivalentes à rotina da criança durante a convivência e após a separação. A única coisa que a gente normalmente difere, Rafa, é quando, por exemplo, o pai, ele quer que durma. Aí o que a gente faz? Numa questão como essa. Ah, mas eles dormiam juntos. Como é que vai fazer essa questão? Não tem como mais dormir conjunto. Mas aí a gente divide a semana de forma proporcional. Então, ou seja, essa criança não fica 5 dias dormindo na casa da mãe e 3 dias só na casa do pai. Essa criança a gente pega a semana, que corresponde a 7 dias, né? Divide a semana de forma igual. Exemplo, ele vai dormir segunda e terça na casa da mãe, quarta e quinta na casa do pai, sexta na casa da mãe e sábado e domingo na casa do pai. Aí na outra semana reveza. Então, acaba que essa convivência, a gente conseguiu identificar, por análises psicossociais, que as crianças com TEA ou com algum outro tipo de desenvolvimento, como, por exemplo, TDAH, mais avançado, entre outros, ele está tendo um desenvolvimento cognitivo, educacional, psicológico, afetivo e até manutenção dos seus desenvolvimentos terapêuticos com a manutenção de divisão igualitária de dias semanais. Então, em casos especiais como esse, normalmente as crianças, a gente faz a divisão igualitária mesmo, literalmente da semana, contando dia a dia, e a gente está tendo, assim, resultados fenomenais. Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que ele tem TEA grau 2, né? Ele tem um pouquinho de dificuldade na fala, ele tem um pouquinho de dificuldade no desenvolvimento. Com a separação, ele sofria muito pela ausência paterna. Ele sempre foi muito apegado, tanto ao pai quanto à mãe. Mas o pai, para ele, era como se fosse aquela sensação de herói, sabe? E aí, para a criança com TEA, quando ele tem uma necessidade especial, ele tende a supervalorizar mais ainda. E o apego acaba sendo muito maior, sabe? Nem se compara. Tanto o apego como a falta, a saudade é mais intensa, tudo é mais intenso. E aí, essa criança, por exemplo, a gente observou que mantendo essa divisão, ele conseguiu se adaptar de uma forma fenomenal, coisa que no início a gente dividiu a residência fixa com a mãe, 5 dias seguidos,
E aí ele começou a ter regressão no desenvolvimento terapêutico. Aí quando a mãe chegou e falou que ele estava chorando muito, que ele estava gritando, chamando o pai, etc., teve regressão, eu fiz assim, ó, vamos mudar para ver como vai dar? Aí o que a gente fez? A gente manteve a rotina. O pai levava para o jiu-jitsu, ele voltou a levar para o jiu-jitsu, pegar na escola, almoçar com o pai, que era uma rotina que ele fazia com o pai na época da convivência. Aí ele começou a passar a semana, dias semanais dormindo com o pai, ele dormia com o pai na quarta, ia pro futebol. Nossa, ele hoje tá maravilhoso. Não reclama mais, voltou a desenvolver, não chora, não grita, já entendeu que tem a casa da mamãe e do papai, e que a casa do papai ele fica uns dias, a casa da mamãe ele fica outros dias, mas ele continua fazendo a rotina com o pai e a mãe conjunto. Dia de segunda, a mãe sempre levava ele para passear no shopping, ela continua levando ele para passear no shopping. Então, com isso, a gente traz a realidade. Eu sempre falo, Rafa, que o processo de família, eles não são estáticos. E é verdade. As decisões não são estáticas. As condenações não são estáticas. Elas precisam ser humanizadas. Porque ela é o dia a dia. Ela é a nossa realidade, né? Verdade. Ela é a nossa casa. Então, ela é a complementação da nossa casa. Se a cultura muda, se a rotina muda, se os perfis mudam, porque a humanidade, a gente tende a se adaptar e modificar. Né? O que seu pai fazia sua mãe antes, você não vai fazer com seu filho. Antigamente, os pais batiam, botavam de castigo, era o certo. Palmatório era o certo, hoje é o errado. Então, você vai criar seu filho com conversar. Então, se muda, o direito de família precisa mudar. Então, o direito de família, ele acompanha a realidade. Eu estava num congresso esses dias, que teve uma palestra que fez assim um questionamento. Tem a possibilidade da IA, ser utilizada a IA para determinação de sentença? De um processo de família? Agora eu faço uma pergunta para você. Curioso. Você acha que tem? Rapaz, não duvido de mais nada, viu, doutora? Mas eu vou lhe dizer. Acredito que sim. Pois, acredite. Para os processos de família, pode existir? Pode, mas é indevido. Por quê? Porque a humanidade. Um computador não consegue ter sentimento. Não consegue. Tem sensibilidade. Tem sensibilidade. Por mais que a gente treine a IA, por mais que a gente tente a todo tempo fazer com que aquela IA ela seja a mais perfeita possível, ela precisa da complementação humana, que é o sentimento, que só a gente consegue ter. E essa sensibilidade humana e o sentimento, a vivência, o dia a dia, só um juiz realmente humano, para ele conseguir dizer, não, de acordo com essas provas, de acordo com essa análise, eu consigo ter um parecer onde esse parecer aqui é mais adequado para esse caso. Então, assim, é aquela situação do TEA. O normal, a determinação judicial é que seja 5 dias com residência fixa para buscar a estabilidade dos menores. Só que quando a gente vai para uma questão especial, o juiz ele percebe que o desenvolvimento para o menor é dias. Por que ele percebe isso? Porque nós, advogados, fazemos nosso papel e fornecemos essa informação para a justiça. E aí ele, às vezes, para ter uma segurança maior, ele manda para o estudo psicossocial e a psicóloga e a assistente social confirma que é necessário uma divisão igualitária. Então, quando a gente chega a esse tópico aí, a gente consegue juntar uma IA para facilitar, junto com a humanidade de um ser humano para conseguir decidir. Doutora Camila, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente retorna para continuar a falar sobre esse assunto que é tão importante. Você de casa não sai daí que já já a gente retorna. O Tô no Meu Direito está de volta para falar sobre guarda compartilhada. Nós convidamos a doutora Camila Machado, especialista em direito de família. E agora nós vamos falar sobre a guarda compartilhada nas férias. Doutora, como é que funciona tudo isso? Vamos lá. Quando a gente fala da guarda compartilhada nas férias, a gente fala que existe um modo que não tem estático determinado por legislação, mas existe um caminhar que normalmente a justiça determina quando os pais não fazem acordo em relação a essa divisão. Como é que a justiça determina? A gente pega o período de férias, exemplo, as férias do final do ano são 2 meses, né? Aí o juiz separa, por exemplo, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, ou 20 dias com a mãe, ou 20 dias com o pai. Natal e Réveillon, normalmente são revezados. Se Natal neste ano par, a criança passou com a mãe, o Natal no ano ímpar será com o pai. A mesma coisa o Réveillon. Quando não acontece essa determinação, ou seja, quando não tem acordo, é normalmente assim que os juízes determinam, a divisão igualitária das férias. A mesma coisa as férias do meio do ano, as férias de junho, que normalmente é 30 dias. Divide-se 15 dias com um, 15 dias com o outro. Se for uma escola que seja 20 dias, divide de maneira igual, 10 e 10.
Só que isso vai ficar muito a depender também de acordos entre os pais. Exemplo, existem pais que eles viajam, trabalham viajando. E aí ele não tem as férias no meio do ano, então não tem com quem criança ficar. Então aí muitas vezes nessa situação, os pais decidem, não, do meio do ano vai ficar somente com a genitora, mas em contrapartida a gente pega o final do ano e eu fico maior tempo no final do ano que eu tenho as minhas férias. Eu tiro 30 dias de férias no final do ano, eu fico 30 dias inteiro com o meu filho. Então isso muitas vezes vai ser de acordo com a flexibilidade das partes, porque como não existe uma determinação legal, porque quando a gente fala de guarda compartilhada é divisão, pela lógica. Então as férias também divisão pela lógica. Mas, como não tem uma determinação de lei, para a legislação dizer 15 dias com um, 15 dias com outro, normalmente os juízes seguem esse andamento da divisão igualitária e fica a critério dos pais dividirem de forma em comum acordo, sempre prezando o melhor interesse da criança para a convivência conjunta. Por exemplo, existem pais que às vezes vai fazer visitas no Réveillon todo ano com a família, vai para fora para poder, exemplo, a família do pai toda é de Fortaleza, aí eles vão levar a família todo o Réveillon, passa todo mundo junto. Aí o pai fala, olha, eu sei que você quer passar muito o Réveillon, mas deixa eu passar o Réveillon sempre com ela, porque a gente viaja a família inteira. Então isso fica normalmente a flexibilidade. Exemplo, Rafa, eu sou filha de pai separado e minha mãe, eu sempre passei o Réveillon com meu pai, não com minha mãe, porque meu pai sempre viajou, sempre foi pra praia na época de Réveillon e sempre foi a família toda, e aí ele falou, olha, deixa ela passar o Réveillon comigo porque é melhor pra mim, porque é o período que eu passo o Réveillon e eu já levo ela pra ela curtir mais, então minha mãe sempre entendeu, eu nunca passei Réveillon com minha mãe. O mais engraçado, deixa eu contar a vocês aqui, né? Meu pai me separou de minha mãe, eu tinha 6 anos. Aí, quando eu estava casada, acho que eu tinha 27, não, eu estava perto de casar, um ano antes de casar, eu passei o Réveillon com meu namorado, que é meu atual marido. E aí, eu passei longe de meu pai, depois de 20 anos. Gente, eu liguei no Réveillon chorando pro meu pai. Pai, eu não sei, nunca passei um Réveillon sem o senhor. Eu lembro como hoje. Então, assim, o mais importante, né, é que gere uma estabilidade, que gere uma boa relação, que os filhos eles estejam felizes, né? Eu sempre falo que o principal é que os filhos estejam felizes, estejam bem e tenham uma estabilidade, porque isso é tão importante. Quando a gente domina um divórcio, uma dissolução de união estável, uma guarda, mesmo que não tenha existido uma convivência, mas, por exemplo, teve um filho e a gente domina aquela guarda de uma forma com acordo, com amizade, com respeito, né? A criança, ela sente isso, ela se desenvolve de uma forma segura e ela vai ter relacionamentos seguros e afetivos. Essa é a certeza que eu dou, assim, como advogada de família, por ver na prática, no dia a dia que eu vejo no escritório, por vivenciar e divorciar e fazer tantas determinações de guarda, mesmo quando não tenha divórcio, mesmo que seja pais que nunca conviveram juntos, e daqueles que passaram por situações de trauma e hoje a criança sofre e enfrenta com estudos diversos que a gente tem no processo, com acompanhamento psiquiátrico, e assim, são danos irreversíveis. A responsabilidade é grande. Certeza. Doutora, e quando não há acordo? Quando não há acordo, a justiça determina de forma igualitária. Sempre é 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Aí o juiz, normalmente, ela reversa. Ela bota primeiros 15 dias de dezembro com o pai, segundos 15 dias de dezembro com a mãe. Aí ela coloca, são dos filhos, passam por algum momento escolar que vai estender esse prazo. Às vezes o filho fica em recuperação, aí participa das aulas, até meados do dia 15 de dezembro. Aí acontece o quê? Aí as férias, na verdade, daquela criança vai começar tardia. Aí após o início das férias, 15 dias com um, finalização das férias de um, inicia a finalização do outro. E assim consequentemente. A mesma coisa no meio do ano, ela divide de forma igualitária. E a mesma coisa de eventos festivos, ela divide por ano par, ano ímpar, Réveillon e Natal de forma dividida. Dia dos pais com dia dos pais, dia das mães com dia das mães. Aniversário da criança tem que ser dividido, metade do dia com cada um. Doutora, as férias também envolvem despesas extras. Tem aquela questão. Essas despesas, elas são incluídas na pensão alimentícia ou são conversadas à parte? Despesas extraordinárias sempre são à parte, complementar por divisão e não incluída dentro do caráter ordinário, que a gente chama. Porque existem despesas ordinárias e extraordinárias, né? As ordinárias são aquelas que são calculadas pelos alimentos. As extraordinárias são, por exemplo, medicamentos, tênis, roupa, né? Que são as despesas extraordinárias. Então, normalmente, essas despesas, elas incluem-se junto com a separação de forma igualitária. Cada um paga metade para si. Quando se trata de férias, a gente coloca para que cada genitor seja responsável pelo seu período correspondente dessa despesa. Então, se a filha está com o pai nas férias na praia e vai tomar um picolé, o picolé que vai ser pago vai ser exclusivamente pelo pai. A mesma coisa, despesa de hotel, hospedagem, entre outros.
Doutora, uma outra dúvida clássica. Quando a criança fica de forma temporária com o outro genitor, o pagamento é suspenso ou ele continua normal? Não. Se for temporário, onde esse temporário for justificado por qualquer motivo, exemplo, às vezes a doença da mãe, afastamento da mãe, necessidade da mãe fazer alguma atividade laborativa à distância por 15 dias, não tem contraprestação. Até porque, na verdade, é incluído como uma despesa, acaba tendo uma redução, né? Porque, assim, a despesa alimentar, ela só gera uma redução quando ela tem uma alteração de realidade. É diferente de um momento pequeno, curto, um espaço de tempo curto. Então, quando ela gera uma alteração de estabilidade, quer dizer o quê? Por exemplo, a genitora, ela teve uma carga elevada, o menor, por exemplo, ele deixou de estudar naquela escola e foi para uma escola pública. E o valor da escola era incluído nos alimentos como ordinário. Então, isso acaba gerando uma redução. Aí cabe, porque, por exemplo, tem juízes, ou até mesmo advogado, que na hora de fazer o cálculo da despesa ordinária, ela inclui a escola. Ela bota o valor da escola, não coloca como despesa extraordinária. E aí aquilo ali, todo o valor dos alimentos, ele inclui inclusive a escola. Quando isso acontece, aí o menor, por exemplo, que estudava na escola particular, começou a perder de ano, o pai decidiu tirar da escola pública. Aí o que é que tem que se fazer? O pai tem que entrar com a revisional de alimentos, explicando que antigamente a escola era incluso como despesa ordinária dentro do cálculo de alimentos, hoje o menor estuda em escola pública, não tem essa despesa, pedindo a retirada. Isso aí é uma alteração de realidade. Ou então, quando o pai ou a mãe mudou de emprego, está desempregado, a alteração do valor da verba não é mais a mesma, então precisa de uma redução ou precisa de uma majoração. Então, aí é uma alteração. Quando for algo transitório, não se faz alteração de cálculo, se mantém tradicional os alimentos. Quando for algo transitório, em curto espaço de tempo. Doutora Camila, muitas vezes a guarda compartilhada, ela é vista como se fosse a solução ideal, não é mesmo? Sim, na verdade, ela é a solução ideal. Eu acredito que a guarda compartilhada seja a melhor opção. Eu sempre falo para meus clientes, quando eles chegam no escritório, doutora, mas eu quero a guarda do meu filho só para mim. Quando a gente fala de processo de família, a gente não fala do eu, mãe ou pai. O interesse não é seu, o interesse é o menor. A principal chave mais importante do processo é a criança. Minha filha pergunta assim para mim, mamãe, você faz o quê? Aí eu falei para ela, sou advogada. Advogada de quê, mamãe? Aí eu falo das crianças. Por que das crianças? Não é porque eu estou ali tomando conta de um processo para minha cliente, para o pai, para a mãe, que para mim o meu principal foco vai ser o menor que está ali envolvido. Então, se não tiver menor, lógico que eu vou ser completamente pensando somente na minha cliente ou não. Mas quando a meu cliente chega no escritório, o primeiro questionamento que eu faço para ela é: por que você quer a guarda unilateral? Né? Se tem uma fundamentação, se tem uma violência, se tem uma característica de abuso sexual, abuso emocional, abuso afetivo, se tem violência doméstica, se tem questões individuais que vá realmente justificar o deferimento de uma guarda unilateral, tudo bem. Mas se não for nenhuma característica assim, mas somente uma vingança, um interesse individual, um querer utilizar o menor como um instrumento, então não é para adequado. se vingar do par, do ex-par. Porque eu escrevi um livro, Rafa, falando que é muito além da petição, né? Esse livro foi um livro digital, inclusive. Aí, nesse livro, quando eu falei, tem uma das coisas que eu escrevi no livro que é verdade. Nós, seres humanos, qual é a coisa mais importante que você tem, por exemplo, para você? O que é mais importante para você, Rafael, ter na sua vida? Estabilidade financeira, seu desenvolvimento pessoal, financeiro, correto? E sua estabilidade emocional. A estabilidade emocional humana, ela está interligada ao outro, a viver um amor, a construir uma família, a desenvolver, a ter filhos, a ter uma família equilibrada. Isso é instintivamente cultural. Isso, possivelmente, não, já vem de anos e anos e anos e anos. Eu acho que da época pré-histórica, com certeza, porque formavam famílias, desenvolviam filhos, etc. Lógico que isso é uma característica humana para desenvolvimento da prole. Então, nós precisamos dessa ideia para que o nosso ser humano continue vivendo, continue desenvolvendo. Se a gente parar com essa mentalidade, acabou a humanidade. Acabou. Então, lógico que isso seria um instinto, né? Mas, então, automaticamente, a maior parte de grupos de depressão, eles são ou por conta de questões genéticas, que têm influência geral, ou muitas vezes, realmente, vivências amorosas que vieram a gerar traumas, dificuldades, enfrentamentos. Então, quando a gente fala com relacionamento, a gente fala de amor, a gente vai para a questão de família, a gente vai para um divórcio, a gente vai para uma guarda, a gente leva um rancor.
A gente leva a raiva. Pelo menos um deles, nem que seja um, tem a raiva. Tem um, porque ele quis separar, porque às vezes o outro está mais preparado emocionalmente. O outro, às vezes, está ali bem, não, para mim foi melhor, a gente tem a maturidade, a gente seguiu um caminho melhor, é melhor. Mas o outro, que pelo menos um daquela relação está ali sem querer. Tá? Pode até não tá transparecendo, mas está ali sem querer. Então, às vezes, ela pega a criança, o menor, para utilizar como chave de vingança. Às vezes, para utilizar como moeda de troca, às vezes, para utilizar como meio de coagir, de até impedir. É triste. Nem todos têm a maturidade para domar um divórcio, para domar uma separação, ainda mais se envolvendo com criança. Mas quando a gente vê a diferença, quando ambos têm pelo menos a maturidade, onde o centro é o menor, o desenvolvimento daquele divórcio, daquela separação, daquela guarda, ela é muito mais saudável, ela é muito mais sadia. Doutora Camila, para a gente encerrar, qual o conselho que a senhora deixa, né, para os pais que têm a guarda compartilhada e quer viver um período de férias, né, agora final de ano, com tranquilidade? Olha, Rafa, a primeira coisa que eu digo é, primeiro pensem nos seus filhos e vejam a realidade de vocês em relação às férias. Por exemplo, se você está vendo que a mãe, ela vai viajar, normalmente ela tende a viajar com a família, em algum período de Natal, Réveillon, por mais que você queira muito estar com seu filho, mas você sabe que seu filho fica feliz quando vê os priminhos, quando encontra a família, quando viaja com a mãe, então flexibilize. Flexibilize para uma boa relação, para uma boa convivência, para um desenvolvimento do menor seguro, mesmo que você, ai meu Deus, como é que eu vou passar? A mãe às vezes fica, meu Deus, como é que eu vou passar o Réveillon sem meu filho? Eu não vou conseguir respirar. Não pense no seu coração, pense quando chegar você vai matar a saudade, vai abraçar e pense que para ele vai estar se divertindo com o pai. Então, sempre no período de férias, eu sempre falo, flexibilizem. Eu sempre digo aos meus clientes, ou a gente deixa determinado, ou se a gente tem uma flexibilidade, a gente deixa lá no acordo dizendo que os períodos de férias serão flexíveis, de uma forma proporcional, sempre ocorrendo uma divisão de dias para cada um dos genitores obterem a sua convivência com o menor. Eu sempre peço isso nos processos dos meus clientes, porque eu deixo a liberdade, porque hoje a criança tem 6 anos, hoje a realidade do pai é passar o Réveillon em feira, mas daqui a 3 anos o pai pode querer passar o Réveillon em família durante 10 anos seguidos. Então eu vou ter que estar toda hora acionando a justiça para fazer uma alteração, ou a mulher vai brigar, aqui o texto de lei está lá, o artigo, o juiz determinou aqui, ó. Aí às vezes a mãe manda o termo do acordo, então assim, deixem flexível, deixem buscando sempre o melhor interesse dos filhos de vocês, busquem sempre uma relação de amor, de carinho, de respeito, porque independente de qualquer situação, se você conviveu, se você não conviveu, é a mãe de seu filho e é seu filho. Então o principal é seu filho. Essa é a verdade. Certeza. Né? Doutora Camila, infelizmente nosso tempo acabou, mas agradeço por ter aceitado o nosso convite, obrigado pelos esclarecimentos e até uma outra oportunidade. Até a próxima, muito obrigada, também foi um prazer estar aqui. O Tô no Meu Direito fica por aqui, agradeço a você pela companhia e até o próximo programa, se Deus permitir.